Olá, povo que estuda. Vamos lá para mais uma aulinha de física, só que agora vamos falar sobre eletrodinâmica. Então vamos lá. Primeira parte do capítulo 1 desse nosso módulo, vamos falar dos resistores. Então, o que é que nós vamos aprender nessa parte? Compreender que o deslocamento das partículas carregadas ocorre em razão da diferença de potencial, que é o DDP. Identificar o sentido do movimento dos elétrons e do sentido convencional da corrente elétrica. Identificar e comparar os dispositivos condutores em diversos aparelhos eletrodomésticos que produzam aquecimento. Analisar e calcular a resistência elétrica pelas leis de Ohm. E como tópicos principais, corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica, efeito Joule e a primeira e a segunda leis de Ohm. Então vamos lá. Olha aí a tomada, onde nós podemos carregar uma bichinha dessa aqui, ó. Eita, gente, agora é útil, viu? O povo usa para matar mosquito, eu uso para matar mosca. Olha. Falei, meu Deus, que o negócio aqui tá bom mesmo. Bota o dedo. Então, por que isso? Bem, como todo equipamento elétrico, ele tem um pluguezinho para colocarmos em uma tomada. E essa tomada vai fornecer energia elétrica para qualquer outro aparelho. Mas o que é uma corrente elétrica? O que é uma corrente elétrica? Por que isso aqui acontece? Porque nele passa corrente elétrica. Bem, em um fio condutor de eletricidade, os elétrons lá da última camada eletrônica formam uma chamada nuvem de elétrons com grande mobilidade, ou seja, tem que estar em constante movimento. Pronto, aí um exemplozinho. O que é a corrente elétrica? Como é que ela é formada? É um movimento ordenado dos elétrons, ou seja, os sinais negativos, livres em um fio condutor, gerado por uma diferença de potencial, que é a tensão, estabelecida pela fonte, onde aqui no caso está representada uma pilha. Veja agora que interessante a figura da esquerda e a figura da direita. Qual é a diferença de fato entre elas? Bem, no arranjo, que ele chamou aqui de arranjo, há um fio condutor, uma lâmpada, uma pilha e um copo com água. Veja que na outra figura a lâmpada está acesa porque ela tem Na, ou seja, sódio, sal. O que isso significa? Que uma água que contém sal, passa por ela eletricidade com muito mais facilidade. Por isso que a lâmpadazinha está acesa, onde tem uma água com sal. Adicionada certa quantidade de sal ao copo, a lâmpada se acende. Ou seja, é mais fácil e até perigoso você levar um choque com a água salgada, um curto-circuito envolvendo a água salgada, do que uma água que não tem sal. Mas qual é o sentido da corrente elétrica? Ela sempre sai do polo positivo, percorre e volta ao polo negativo. Sai do positivo e vai ao polo negativo, tá certo? Então, como é que eu calculo o valor dela, a intensidade dessa corrente elétrica? Essa formulazinha nós já vimos lá. Lembra do quem nunca errou? No caso, Q igual a NE, onde Q é a carga, N é o número de elétrons e o E é a carga elementar. Aí nós podemos juntar essa fórmula a uma nova, que a gente calcula a corrente elétrica, que é representado pela letra I. Ou seja, I é igual a carga pelo tempo. Quando forem estudar, dá uma pausazinha no slide e anota todas essas informações que significa N número de elétrons, E a carga elementar e anotem aí, tá certo? Bem, e esse gráfico? Agora podemos achar pelo gráfico? Sim, podemos. Veja que esse gráfico no eixo Y é a corrente e no eixo X é o tempo. Ou seja, quando o gráfico for I por T, corrente pelo tempo,
A resposta da carga que ele possui, é só você achar a área da figura. No caso, essa aí, por exemplo, é um trapézio. Achando a área do trapézio, normalmente você já vai achar o valor da carga. Lembre que tem um botão bem aqui, ó, um negócio aqui na cabeça, minha gente, ó. Vou apertar, é o botão da inteligência, estou vendo agora. Maria, se eu passar aqui alguma coisa que brilhe mais, vai virar um segundo sol no olho de vocês. Deixe de rir, vamos estudar. Lei dos nós. O que é um nó? É emaranhado a junção de algo. Ou seja, aqui nós temos um nó e outro nó. Juntando isso, nós conseguimos calcular a chamada lei dos nós, que é através dessa figura. Veja, a quantidade de corrente que chega ao nó é igual à quantidade de corrente que sai dele. Veja aí na formulazinha. A corrente 1 mais a corrente 2, quando ela chega ao nó, é igual à corrente 3 e à corrente 4. Ou seja, o valor que chega é igual ao valor que sai do nó, tá certo? E resistores. Alguns aparelhos elétricos simples, presentes na casa de qualquer um da gente, apresentam a função de aquecer, ou seja, transforma energia elétrica em calor pelo efeito Joule. Pensa aí, uma coisa que aquece que a gente usa. Tem gente que gosta de tomar banho morno, esquenta o balde com água, e sai no meio da casa com aquele balde desgraçado para... Não, gente, tem um chuveiro que tem a resistência elétrica, bem como um secador. Isso daí é um bichinho de fazer sanduíche, uma sanduicheira e um ferro. Todos eles possuem o chamado efeito Joule. Secador de cabelo, aquecedor e ferro de passar são exemplos de dispositivos que convertem a energia elétrica em térmica, ou seja, eles pegam a energia elétrica e transformam ela em calor. E nós vamos ver lá nos exemplos e nos exercícios que o resistor ele tem essas duas figuras. Esse monte de tracejadozinho, parece aquele símbolozinho do coração que fica batendo. Aí esse aqui morreu, que ele está reto. Ou seja, esse símbolozinho aqui, que é ele como fosse uma varetinha mais grossa, tá certo? Ou o símbolo da esquerda ou da direita, vocês vão identificar que são os resistores. Eles também têm leis, assim como a física tudo é baseado em leis, né? Leis de Kepler, leis de Newton, tem as leis de Ohm. Ou seja, para se medir a dificuldade, o que é um resistor? Resistor vem de resistência. Se você tem dificuldade de passar, você vai ficar mais quente. Por exemplo, quando vocês forem fazer uma instalação, prefiram fios mais grossos. Por quê? Porque a corrente elétrica passa com mais facilidade do que um fio mais fino. Ou seja, fios mais finos esquentam muito mais do que fios mais grossos, tá certo? Então, para se medir a dificuldade que determinado resistor oferece à passagem da corrente elétrica, define-se uma grandeza física denominada resistência. Através dessa formulazinha aqui, que na outra fica melhor, deixa eu passar. Pronto. Eu prefiro chamar de URI. U, que é a tensão, que é a voltagem, é igual a R, que é a resistência, vezes I, que é a corrente elétrica, tá bom? A primeira lei de Ohm relaciona a tensão aplicada nos terminais de um condutor, sua resistência elétrica e a corrente que o atravessa. E esses gráficos, o que isso tem a ver? Um desses dois gráficos é chamado de gráfico de um condutor ôhmico. Como é que a gente sabe? Veja que o gráfico da esquerda, ele é todo padronizado. É uma reta que começa do zero e todos os valores são constantes. Já o outro gráfico, que é o condutor não ôhmico, ele pode até começar do zero, não tem problema. Mas ele não é uma reta, não é uma reta. Ele é uma curva, ele tem inclinações. Então, ele não é ôhmico, tá certo? De novo, um gráfico de um condutor ôhmico, ele é proporcional, ele é constante, o eixo Y e o eixo X, é uma reta que começa da origem, do zero. E o do gráfico do condutor não ôhmico, ele não é uma reta,
pode até nem começar do zero, por exemplo. E a segunda lei de Ohm, ela trata também da área da secção, ou seja, da grossura, entre aspas, do fio, que podemos calcular através dessa fórmula. R de resistência é igual a esse símbolozinho que parece um pezinho, significa resistividade, vezes L, que é o comprimento sobre a área. O nome desse símbolo grego é ρ, ou seja, R é igual a ρ vezes L sobre A. Pelo amor de Deus, cuidado dos trocadilhos. Mas é a fórmula do ρLA, tá certo? Veja, o ρ significa resistividade elétrica. Passando para o outro, a resistividade não depende somente do material, ou seja, a temperatura também influencia. Em condutores metálicos, a resistividade aumenta à medida que a temperatura do condutor aumenta. E alguns materiais que são bons condutores ou bons isolantes de eletricidade. Existem materiais que são bons condutores ou bons isolantes de eletricidade, a gente sabe disso. Por exemplo, bons condutores, os metais em geral, né? Principalmente a gente é mais usado o fio de cobre. Isolantes, borracha, por exemplo, plástico. Essa característica relaciona-se com a resistividade do material. Quanto mais condutor de eletricidade for o material, menor será a sua resistividade. Ou seja, veja que condutividade elétrica é o inverso da resistividade elétrica. Se o material é bom condutor, ele possui pouca resistência. Ou o inverso disso. Tá certo, gente? Então, por hoje foi só isso. Bons estudos e até a próxima.